a Bíblia em nome de Jesus. Vamos compartilhar uma palavra de Deus no nosso coração. Lucas capítulo 7. Depois que nós ministrarmos, eu quero estar junto com os obreiros, a minha esposa, orando pelas famílias, pelos parentes que vêm junto à igreja, e aqueles que vêm só, também nós vamos orar, porque você vem representando a sua casa, e a sua casa precisa ser um lar de paz, amém? Nós vamos estar orando por isso, então, em nome de Jesus. Lucas capítulo 7, versículo 11. Vamos ler? Vamos falar sobre o encontro dessas duas multidões? Vamos falar sobre esse tema em nome de Jesus? Lucas 7, 11. Amém? Quantos acharam? Diga amém. Que bom, vamos ler então. Diz assim: E logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão, e parando os que levavam, disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Amém? Amém? Vamos meditar nessa palavra, irmãos. Olha só, o que a Bíblia nos diz nesse texto é que Jesus se aproximou da cidade chamada Naim, e uma multidão seguia Jesus. O ministério de Jesus não era um ministério de pregação numa igreja fixa. Jesus veio para inaugurar a igreja. Então ele pregava a palavra em muitos lugares. A mensagem do evangelho, ela tinha que percorrer todas as regiões da Jerusalém da época, para que o povo de Deus, os judeus, tivessem oportunidade de ouvir a mensagem do arrependimento. Embora nós sabemos que pela rejeição deles, inicial, porque eles ainda reconhecerão num tempo futuro que Jesus era o Messias, mas pela rejeição deles é que o evangelho da graça alcançou hoje, por exemplo, a nós. Amém? Foi por causa dessa obra, desse propósito de Deus, é que hoje nós somos participantes da salvação em nome de Jesus. Então Jesus ia ministrando e uma multidão vinha seguindo ele, E quando ele chegou na cidade de Naim, também uma multidão de pessoas que viam os sinais e que eram sedentas da palavra, tinham desejo de ouvir a mensagem do evangelho, também acompanhavam Jesus. Quando eles chegaram na porta da cidade, porque as cidades, as que eram cercadas, tinham algumas saídas. Então, essa cidade de Naim, ela tinha certamente uma saída principal, e os mortos eram levados para serem enterrados fora da cidade. Quando Jesus se aproximava da porta da cidade, ele se deparou também com uma multidão que vinha em sentido contrário. A Bíblia fala claramente dessas duas multidões. O versículo 11 diz no finalzinho: com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E o versículo 12 diz assim, no finalzinho, falando sobre a porta, que ia sair um enterro da viúva, do filho único da viúva, e diz assim: e com ela ia também o quê? Uma grande multidão da cidade. Então percebe, é como um pastor conduzindo o seu rebanho. Vinha uma multidão de cá e também vinha uma multidão de lá. Só que a gente vê nesse encontro, irmãos, das multidões, um claro contraste, preste bem atenção, daquilo que é a multidão dos que seguem a Jesus e aquilo que representa a multidão dos que não estão seguindo a Jesus. Esse encontro dos discípulos de Jesus com os que iam fazendo o cortejo do filho único daquela viúva, representam hoje o quê? A igreja que segue a Cristo e o mundo que não segue ao Senhor Jesus. Por quê? Porque é exatamente o fato deles andarem em sentidos opostos. Quem segue a Jesus está indo numa direção. Que direção é essa? Vida eterna. Quem segue a Cristo está caminhando no sentido da eternidade com Deus. A multidão dos que caminham sem Jesus é exatamente a multidão que está indo no sentido oposto. Está caminhando também para a vida eterna, mas é uma vida eterna, infelizmente,
E não tem outra forma de dizer, porque a verdade é essa, é uma vida eterna longe de Deus. E é uma eternidade da mesma forma que a eternidade da alma daqueles que se rendem a Jesus e reconhecem Ele como Salvador. A diferença é que onde nós vamos passar essa eternidade. Então essas duas multidões representam hoje a igreja e o mundo. Aqueles que seguem a Cristo e aqueles que não seguem. Por isso que a gente tem que prestar atenção se nós estamos andando no sentido oposto do que o mundo tem andado. Não dá para encaixar, para combinar, seguir a Jesus e andar conforme as coisas do mundo. Ou seja, conforme aquilo que o mundo aceita, que o mundo pratica, não é? que o senso geral diz que é aceitável. E hoje, né, para falar no campo da moralidade, tudo é aceitável. Qualquer tipo de aberração que vai contra a natureza, contra as leis de Deus, contra a palavra, hoje é aceitável. E se você, inclusive, se opor, tiver uma opinião bíblica para dizer que não, você é rotulado de diversas formas, não é verdade? Vão te chamar de diversos nomes, mas a verdade é essa aqui. E aí a gente percebe aqui alguns contrastes, para a gente prestar atenção, por que vale a pena seguir a Jesus, mesmo andando na contramão do mundo. Vamos ver 3 delas aqui, no nome de Jesus. Primeiro, que a multidão dos que seguiam aquela mulher, o cortejo, seguiam o quê? A morte, diga morte. Eles estavam seguindo um caixão com um corpo dentro, né? Um defunto. A multidão que seguia o cortejo seguia a morte. A multidão dos que seguiam a Jesus seguiam a vida. Porque Jesus declarou que ele era a ressurreição e a vida, e quem cresce nele, ainda que estivesse morto, viveria. Amém? Então, quando a pessoa está seguindo o mundo, ela está seguindo a morte. Fatalmente, o fim daquilo que ela vai viver é a morte eterna. Ela pode estar viva fisicamente, mas a Bíblia nos declara que o homem estava separado. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e que por isso estavam separados da glória de Deus. E o fim, então, de quem está andando longe da glória de Deus é a eternidade da morte, é a morte eterna, né? Nós vamos experimentar 2 mortes. A primeira delas é a física e a segunda é a espiritual. Quem está seguindo o mundo está seguindo nesse caminho, o caminho da morte. Quem segue a Jesus está seguindo a vida. João 10:10, Jesus também declarou que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Então quem segue a Jesus? Quem segue a Jesus? Quem tomou uma decisão para nunca mais voltar atrás aqui? Levante as mãos. Quem segue a Cristo, irmãos, tomou a decisão pela vida. 2 vidas. A primeira delas é a que Jesus conquistou para você viver aqui na terra. Que não é uma vida de vergonha, não é uma vida de destruição, não é uma vida de flagelo, não é uma vida de privação total, não. É uma vida de liberdade em Cristo, é uma vida de gozo e comunhão com Deus, é uma vida de prosperidade. É essa vida abundante que Jesus veio conquistar para nós. É uma vida livre do poder do pecado. Porque o que escraviza o homem? É o pecado. O que escraviza o homem? É quando ele se sujeita a fazer aquilo que não agrada a Deus. Ele se torna escravo. Aquilo que te domina se torna o seu mestre. Você pode repetir? Diga, aquilo que me domina se torna o meu mestre. Quando a pessoa é dominada pelo mal, aquilo se torna o mestre dela. Quando ela é dominada pela palavra, então Deus passa a ser o mestre da vida da pessoa. É a primeira vida que Jesus veio conquistar para nós, a possibilidade de viver uma vida na terra, longe das amarras do pecado, vivendo uma vida livre para servir a Deus e para fazer a sua vontade. Amém? Você tem essa liberdade em Cristo Jesus? Amém? A segunda vida que ele conquistou para nós foi a vida eterna. Amém, irmãos? Porque quando nós estamos em Cristo, Romanos 8 diz que aquele que está em Cristo, sobre ele não repousa nenhuma condenação. Amém? Naquele dia você pode ter certeza que se o seu nome estiver escrito no livro da vida, você vai ouvir a palavra de vinde, porque este reino é o que eu vos preparei. Como Jesus declarou, eu vou preparar lugar para que aonde eu estiver, vocês estejam também. A vontade de Deus é que cada um de nós que está seguindo para o caminho da vida, estejamos um dia com ele na eternidade, desfrutando das coisas celestiais. Amém? Você pode até passar aqui na terra por algum tipo de provação de fé. Como nós falamos aqui, ninguém está isento de passar pela prova da fé. Quando nós decidimos que nós vamos viver pela fé, como a Bíblia diz que o justo viverá pela fé e não deve retroceder, porque Deus não tem prazer nos que retrocedem, mas quando você decide viver pela fé, você não está imune de passar por algumas provações.
Você não está imune de passar por algumas lutas próprias daqueles que estão vivendo nessa vida. A diferença qual é? É que Deus está em todas elas passando com você para te dar vitória. Você crê nisso? Amém? Deus está com você. Diga, Deus está comigo em todas as circunstâncias para me garantir vitória. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Segundo o contraste que a gente vê nas multidões aqui. Que primeiro, aquela multidão que seguia o funeral era uma multidão sem esperança. Por quê? Porque qual é a esperança que há diante da morte? Nenhuma. Não é verdade? Que esperança há diante de um falecimento? Ninguém pode esperar que a pessoa retorne à vida. Não é verdade? O caminho do homem é um só. Depois da morte segue o juízo. Depois que você morre, não tem mais esperança. Então, que esperança há para aqueles que seguem sem Jesus nessa vida? Nenhuma. Aliás, irmãos, é exatamente porque eles não têm esperança que eles fazem da vida deles, né, digamos assim, aqueles que não estão seguindo a Jesus, levam a vida de qualquer maneira, porque não tem esperança. Eles não têm promessa como você que está em Jesus tem promessa. Eles não têm expectativa. Então, não há esperança. Logo, tudo que acontecer é o inevitável, é o destino, é o acaso. Não é assim que as pessoas dizem aí fora? Sim ou não? É isso, por quê? Porque eles não esperam nada, não esperam na eternidade, não esperam aqui na terra, não esperam em Deus. A multidão que seguiu o funeral era uma multidão que não tinha esperança. E a multidão que segue a Jesus? A multidão que segue a Jesus segue a própria esperança. Pode ver que Jesus nos evangelhos não fala sobre esperança, ele fala sobre ele. Por quê? Porque a esperança do crente é Jesus. A esperança do salvo é Jesus. Nós esperamos em Deus, no Senhor Jesus, porque ele é a nossa esperança. Uma vez que ele veio à terra e cumpriu a sua missão e ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus, intercedendo por nós, nós podemos crer nele e termos a certeza de que ele é fiel para cumprir promessas sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Quem tem Jesus, segue a própria esperança. Amém? Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 12, a Bíblia diz assim: regozijai-vos na esperança, alegrai-vos na tribulação e na dificuldade, sede perseverantes. Nós temos que nos alegrar na esperança, porque não importa o quanto você possa ser tentado, o quanto você possa estar passando momentos na sua vida, não importa o quanto você esteja se esforçando para mudar, para vencer, e muitas vezes você acha que as suas forças vão ser pequenas, que você não vai conseguir, muitas vezes você acha que não há mais jeito para aquilo que você está vivendo, mas vamos lembrar que Jesus, quando estava lá com Marta e Maria, e o irmão delas, o Lázaro, morto, sepultado já, cheirando mal, porque Jesus aparentemente se atrasou para chegar, e elas falaram assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui a tempo, o meu irmão não teria morrido. Qual foi a resposta que Jesus deu para elas? Eu sou o quê? A ressurreição e a vida. E quem está em mim morto, ainda que estiver morto, quem está em mim viverá. E quem crê em mim e vive, não morrerá eternamente. Você pode ter certeza de uma coisa, meu irmão, que o Senhor tem promessas sobre a tua vida e Ele está contigo. Não há situação que Deus não possa reverter, não há porta que Deus não possa abrir, não há enfermidade que Ele não possa curar, não há quadro que Deus não possa mudar. Ele é a tua esperança, e a tua esperança não está morta como a esperança do mundo. A tua esperança vive, então você pode crer nele e buscar a Ele, porque Ele certamente vai te abençoar em todas as suas circunstâncias, em todas as suas causas. Creia no Senhor. Olha para Jesus, você tem esperança, você não é como quem anda desorientado, como uma ovelha que não tem pastor. Você não é como alguém que não tem uma direção. Não, você tem uma direção, e a tua direção é a palavra de Deus. Creia nela e ela garante vitória na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Creia na palavra de Deus e ela vai te garantir vitória, em nome do Senhor. Terceiro contraste sobre essas multidões é que a multidão que seguia o funeral era uma multidão que vivia sem alegria. E a multidão que segue o mundo, que não segue a Jesus, também é uma multidão que vive sem a alegria verdadeira. Sabia disso? Que a alegria que o mundo oferece é sempre uma alegria passageira, nunca é duradoura, nunca é perene. É sempre uma alegria que é falsa, que por mais que ela, por um momento, satisfaça, depois ela vai cobrar isso da pessoa e ela vai sentir um vazio imenso. É assim com quem usa droga,
é assim com quem se afunda em vícios, é assim com quem confia em falsos amigos, é assim com quem bota a esperança nos homens. Uma hora a pessoa percebe que, na verdade, quando ela precisa, ela está sozinha. Nada disso vai satisfazer ela. É assim com quem fica vivendo na libertinagem sexual, e a pessoa não entende que Deus tem alguém reservado para ela, e ela também tem alguém preparado por Deus para ser feliz com ela. É assim. A pessoa, por um momento, ela pode até achar que aquilo ali está trazendo alguma vantagem. Mas a verdade, irmãos, é que eu pergunto aqui, alguém aqui já viu alguém ser feliz com tudo isso aí que o mundo tem oferecido? Para e pensa. E seja racional agora. Você não vai encontrar. Você pode perceber que é tudo falso. A pessoa, por exemplo, que coloca a esperança dela no dinheiro. Por mais que ela tenha, o dinheiro tem comprado a felicidade de alguém nesse mundo? Não compra. Então nada disso compra falsos amigos, falsas esperanças, dinheiro em abundância, posição e cargo. Quanto mais a pessoa tem, mais vazio ela sente, mais ela precisa daquilo. Mais ela se afunda naquela perdição. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Mas a pessoa, ela se perde nessas coisas. Então, a multidão de quem não segue a Cristo, ela não segue a verdadeira alegria. Ela vai buscar. Por isso que a gente não deve julgar, devemos ser sábios em Deus e orar por essas pessoas. Porque, de repente, você tem alguém assim na sua família, que está buscando ainda alegria nessas coisas falsas que iludem. E iludem, porque isso tudo satisfaz o quê? A carne da pessoa. Então, como ela não tem encontro com Deus, e ela não tem uma vida espiritual, ela acha que a alegria está nisso. Você deve fazer o quê? Você deve orar. Você deve pedir para Deus libertar a pessoa. Seu testemunho tem que ser um testemunho que mostra para a pessoa que você, ao contrário dela, você já encontrou a fonte da verdadeira alegria. Que aquilo que te traz paz, aquilo que te traz alegria e aquilo que te edifica, não te destrói. Pelo contrário, aquilo te fortalece e te faz crescer a cada dia, porque a nossa alegria está em Jesus. Amém? Amém? Então a multidão de quem segue a Cristo é a multidão de quem segue a alegria verdadeira. Amém, irmãos? Olha o que diz a Bíblia aqui em Lucas 10, 20. Vamos abrir aqui porque a gente está pertinho. Lucas 10, 20. Vamos ler? Diz assim: mas não vos alegrem, não se alegrem, não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque, leia comigo, por estarem os vossos nomes escritos. Vamos ler de novo? Alegrem-se por estarem os vossos nomes escritos lá no céu. Você quer um motivo para ser feliz? Jesus te salvou e o seu nome está escrito no livro da vida. Ninguém pode tirar o seu nome de lá. Você pode aqui no mundo, você pode não ter dinheiro, não ser rico de bens materiais. Você pode aqui não ter muitos amigos. E normalmente, quem busca amizade verdadeira não tem mesmo, não vive rodeado de uma multidão de amigos. Você vai encontrar amigos verdadeiros, mas muitas vezes poucos deles, daqueles que estão presentes mesmo, daqueles com quem você pode contar. Você pode aqui no mundo não ser famoso, não ter posição. Você pode aqui, muitas vezes nessa vida, perceber que as pessoas te julgam, né? Porque você está buscando a Deus, porque você vem à igreja. Eles não entendem. Se você se parar para deixar questionar, as pessoas vão dizer para você, por que você vem tanto? Não entendem. Vão dizer para você, por que você vai à igreja domingo e quarta e sexta, que é como nós deveríamos fazer, né? Nem sempre a pessoa consegue, nem sempre o trabalho e o estudo às vezes atrapalha, mas é como todos nós deveríamos fazer, estar na igreja, pelo menos nos dias de culto, quarta, sexta e domingo. Alguém vai te questionar. Agora, a pessoa não compreende que nós fazemos isso porque nós já encontramos a fonte daquilo que nos alegra, que é o quê? É o fato de sermos salvos em Jesus. Pode acontecer o que for, só que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois, no fim de tudo, perder a sua alma? Nós podemos aqui não ganharmos o mundo,
e ganharmos apenas aquilo que Deus realmente, pela sua palavra, quer nos acrescentar, que é tudo o que nos basta. Mas o importante, irmãos, e o que nós podemos nos alegrar a cada dia, é que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, derramado lá no Calvário, amém? E com a gota do seu sangue, ele escreveu o seu nome lá e disse: esse é meu, você é de Jesus, você pertence a ele, e o mundo e o inimigo e as trevas não têm você nas suas mãos, porque você está nas palmas das mãos do Todo-Poderoso Deus. Você pode levantar a tua mão e agradecer ao Senhor Jesus por isso, amém? Se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. A qual multidão você pertence? Diga assim: eu pertenço à multidão dos que seguem a Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Para a gente encerrar, nós vamos perceber o quê? Que quando Jesus encontra aquela mulher, ele olha para ela com um olhar de íntima compaixão. Sim ou não? A Bíblia diz isso. Vamos ler de novo? Lá no capítulo 7, versículo 11. Versículo 13, que já fala sobre Jesus encontrando com ela, diz assim: ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando ele, colocou a mão no caixão e, parando os que levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz se assentou e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. O que Jesus viu, irmãos? Uma oportunidade de trazer restituição naquela família. Porque era uma família que estava vivendo um momento de grande perda. E aquela mulher era viúva, já tinha perdido seu marido, e agora ela também perdera o seu único filho. Quando aquela mulher encontra Jesus, com o coração quebrantado, Jesus olha para ela com um olhar de compaixão. E Jesus resolve trazer restituição, trazer alegria, trazer vida, restaurar aquela família. Quando Deus olha para nós e o nosso coração está quebrantado, quando Deus olha para nós e no nosso coração nós não estamos orgulhosos, nós estamos humilhados perante o Senhor, desejosos de vivermos uma história diferente, e nós temos esse encontro com Jesus, o Senhor também restaura e restitui na nossa casa. Agora, ela teve encontro com o Senhor, porque Jesus estava chegando na cidade. Nós também precisamos desejar ter esse encontro com Deus, colocar aquela situação nas mãos de Deus e verdadeiramente saber que é Deus que está no controle. Desejar orarmos hoje e falar: Senhor, restitui também, meu Deus, a alegria na minha casa. O que tem faltado na sua família? Qual é a perda que você sofreu, meu irmão? Qual é a perda? Qual é o motivo das tuas lágrimas? Ou da tua angústia? Qual é a perda que você sofreu? Você está diante do Senhor, você está diante da palavra. A mesma palavra que Jesus disse para aquela mulher: não chores, ele diz para nós hoje. Por quê? Porque se nós pela fé quisermos, nós também vamos viver esse milagre da restituição, amém? Da restauração. Então não chora mais, não fica lamentando a situação, mas coloca agora essa situação nas mãos de Deus e clama ao Senhor, porque o mesmo poder que estava em Jesus para trazer vida àquele jovem e para restituir ele naquela família e restaurar aquela casa, é o mesmo poder que está no nome de Jesus, que é o nome que nós vamos invocar nessa oração nesse momento. E o Senhor pode trazer restituição, o Senhor pode trazer reparação, restauração na sua família. O Senhor é poderoso e o Senhor está aqui nesse lugar para esta noite trazer vida aonde havia morte, trazer alegria aonde havia choro e fazer com que você, pela fé, possa também viver a vontade de Deus para sua casa. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar então, fica sobre os seus pés.